Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu quero deixar uma devocional aqui para o teu coração. E a devocional de hoje está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26. E é um texto muito conhecido que diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Olha que interessante o que a palavra de Deus está nos dizendo. Vou ler aqui para você na versão NVI. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Então o que a Bíblia fala para nós? Muitas vezes a ira é um sentimento que vem, e a ira é um sentimento que ela vem dentro de nós, mesmo cristãos. Nós sentimos, temos sentimentos, nós nos sentimos irados. Mas a resposta que nós damos para isso é aquilo que importa. Muitas vezes nós imaginamos que dentro de uma vida cristã, da nova vida em Cristo, daquilo que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós vamos deixar de sentir coisas e ignoramos o nosso sentimento. Deixamos de sentir a ira, deixamos de sentir a inveja, deixamos de sentir os ciúmes, deixamos de sentir aquela vontade de fazer aquilo que a nossa velha criatura fazia. Mas isso não é verdade. O que a palavra de Deus diz é que os sentimentos existem e nós precisamos reconhecer que eles estão lá. Mas a resposta que nós damos para esse sentimento, aqui o que a palavra diz assim, você sim sente a ira, mas você não responde à altura dela, você tem domínio sobre ela. A diferença é que nós antes éramos dominados pelo pecado. A nossa velha criatura, ela não tinha domínio, sobre as coisas que nós tínhamos vontade de fazer, sobre a nossa carnalidade. Mas hoje o Espírito do Senhor nos dá o domínio próprio. É um dos elementos do fruto do Espírito. E esse domínio próprio, ele nos ensina, ele nos guia, ele nos ajuda a dominar. Ou seja, o Espírito do Senhor que habita em nós, ele domina em nós. Então, a gente sente, A gente sente a ira. Então, 3 conselhos que o apóstolo Paulo traz neste texto, A primeira coisa que a gente aprende aqui é que o sentimento é algo normal. A primeira coisa que a gente vai observar é que a gente sente vontade de pecar, a gente sente vontade de desanimar, de desistir, mas a resposta que a gente dá a isso é uma resposta diferente, a gente não peca, amém? Então olha o que a palavra diz, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Numa outra versão fala assim, não coloque o sol, não permita com que você tampe o sol ali e você vá dormir. Então o que acontece é que muitas vezes a gente permite com que aquele sentimento vai sendo alimentado. Então você recebe uma flecha do inimigo na tua mente, porque o campo de batalha é a nossa mente. Você recebe uma informação negativa na tua mente, digamos assim, olha lá, a situação deixou você nervoso. E aí você vai alimentando aquilo. E o que a palavra de Deus nos diz? Não permita que passe um dia antes que você resolva isso, que você se livre desse sentimento. Porque senão você vai acabar entrando e alimentando aquilo até o que o versículo 27 vai falar. Não dê lugar ao diabo. Satanás, ele não tem poder na nossa vida se nós não dermos lugar para ele. Quando nós alimentamos esses sentimentos, quando nós permitimos o sentimento da ira, da revolta, o sentimento dos ciúmes, o sentimento seja o que for, da luxúria, o sentimento que for, quando você vai alimentando aquilo, você vai dando o quê? Lugar ao diabo. Então, o que eu aconselho para nós aqui dentro dessa devocional. E aí o apóstolo Paulo vai continuar o versículo 28 em diante. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe. Aquele que fazia isso, que mentia, não minta mais. Aquilo que você vai completando aqui, Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas somente aquilo que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos. Como que nós fazemos tudo isso?
A maneira de nós fazermos tudo isso aqui, da gente não usar a palavra torpe. A palavra torpe vem aquela vontade de falar uma palavra errada, mas é você não permite dar lugar a Satanás. Aquela vontade da gritaria, da calúnia, da maldade, da amargura, da indignação, ela vem, mas nós não permitimos. Então, o Espírito do Senhor que habita em você e em mim, ele nos dá o domínio próprio, ele nos dá a sabedoria para você parar e falar: Senhor, me ajuda nessa situação. Nós precisamos ser honestos com os nossos sentimentos. Senhor, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo raiva, e isso é algo bom, isso é algo salutar, isso é algo normal e saudável, reconhecer os seus sentimentos. O salmista Davi, em diversas ocasiões, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que por vários motivos, mas um deles é interessante, que Davi era um homem que ele reconhecia os seus sentimentos. Ele vai falar em várias vezes assim, ele fala: Senhor, ele fala em um dos textos, ele fala assim: que a minha alma louve ao Senhor, que tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Então ele dá uma ordem à sua alma. Em um outro momento ele tem uma conversa com a sua própria alma e fala: por que você está abatida, ó minha alma? Então por que você está perturbado, entristecido? Então, se entristecer é algo que faz parte da vida. Nós passamos por momentos, mas nós não permanecemos neste lugar. Porque permanecer neste lugar é você estar alimentando aquilo. É como nós falamos ali, você vai alimentando aquele sentimento. Você vai alimentando, dando corda para aquilo, até que você dá um lugar para o diabo. E é isso que nós precisamos, então, nos policiar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, medite nesse texto, e o Senhor venha continuar concedendo graça e sabedoria a cada um de nós. Amém? Um grande abraço.